Bem-vindo! Hoje eu vou fazer uma abordagem diferente. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um vídeo com outro formato, porque eu tenho algumas outras propostas para o meu canal, entendendo que as plataformas digitais hoje são um recurso incrível à nossa disposição, atemporais, e um microfone para nossa mensagem, um microfone para nossa voz, né? Então hoje eu quero falar de uma forma um pouco diferente e falar sobre temas diferentes. Bom, basicamente eu preciso me apresentar, né? Vocês me conhecem apenas como corretor, como personal broker, mas quem que é o Juliano Panza? O Juliano, ele nasceu na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, cresceu na cidade de Sorocaba, São Paulo, e retornou há 18 anos, quase 19 anos, para a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, uma bela cidade, num estado lindo, mas eu amo as duas cidades. Considero as duas como minha cidade natal. E qual que é a formação do Juliano? O que o Juliano fez da vida até aqui? Estudou processamento de dados no ensino médio em Sorocaba, depois veio a fazer seminário teológico em Campinas, São Paulo, da Igreja Batista Independente de então. Depois vim para a cidade de Ponta Grossa, onde me formei em letras, português e espanhol, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Bem diverso, né? Sai de TI para ir para teologia e depois acabar chegando aqui em letras, né? Eu brinco, eu posso fazer letreiro agora, sou letreiro. Mas, e qual que é a minha profissão? Personal broker, sou corretor de imóveis, eu adoro trabalhar com vendas, eu trabalho com vendas desde criança, inclusive eu vou falar muito sobre vendas aqui nesse canal também. Tá na minha veia, tá no meu sangue, né? Comecei como criança vendendo sorvete na minha casa. Enfim, a história é longa, qualquer eu conto ela. Mas então, minha profissão hoje é essa. Eu trabalho na construção civil, numa construtora, a principal construtora aqui da cidade de Ponta Grossa. E sou o comercial, eu trabalho como corretor de imóveis, né? Falei sobre mim e como é que é a minha família. Eu sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa é a Sarina e meus filhos são o Rafael e o Matheus, de 10 e de 5 anos respectivamente. Então falei um pouquinho agora sobre mim e falar rapidamente qual que é a minha proposta para utilizar esse espaço aqui. Eu vou falar basicamente sobre 4 tópicos, 4 tipos de assunto. Nós vamos falar aqui sobre vendas. Claro, está no meu sangue, como eu já falei. Nós vamos falar sobre espiritualidade prática, existencial, desprovida de religião. Vamos falar também sobre desenvolvimento, vamos falar sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento humano. E, claro, imóveis, né? Aqui esse canal pretende ser o mais relevante da região, não no sentido de se achar, mas no sentido de servir. Essa é a proposta, servir de forma prática. Aliás, todos os tópicos é com essa proposta, de servir, né? Bom, preciso dar um testemunho, né? Hoje é dia 11 de outubro de 2021. Nesse final de semana eu tive algumas experiências muito boas, muito distintas, né? Então, uma delas foi que minha esposa e eu estamos fazendo um curso online. Eu vou posteriormente falar qual é. E esse curso deu algumas pancadas, para não falar porradas, na nossa cabeça e mexeu bastante com a gente. Ontem eu fiz algumas outras pesquisas e bebi de algumas fontes muito boas. E uma delas me disse o seguinte, ou nos disse o seguinte: cara, falem sobre aquilo que é realidade para vocês. Falem sobre aquilo que faz arder o seu coração. Falem sobre aquilo que é essencial. Bacana, tem muita coisa que a gente pode considerar essencial. Mas daí eu fui recorrer ao âmago, ao íntimo da minha pessoa. E daí lá, o que eu identifiquei? Eu olhei para a minha própria assinatura. Na minha própria assinatura eu tenho 3 símbolos. Gosto de simbologia. Na minha própria assinatura eu tenho 3 símbolos. Uma cruz, uma aliança e um ponto. Um ponto, que significa ancoragem. Basicamente, esses pontos eles vão falar sobre fé, casamento e família. Então, a cruz representa fé, a aliança representa para mim
meu casamento. E o ponto significa família, ancoragem. Muita gente vai dizer, mas espera aí, mas família e casamento não são a mesma coisa? Para mim não, no meu entendimento não. Estão no mesmo guarda-chuva de família, mas são distintos, porque quando eu falo família, estou me referindo àqueles que vieram antes de mim, especialmente pai e mãe, irmãos, e depois aqueles que vieram depois de mim, né? Meus filhos. Então é distinto. Para mim esses são 3 pontos centrais de equilíbrio na vida, pontos fundamentais. E hoje a gente vive numa época tão vazia, tão solta, né? Tão carente de fundamentos, né? E olha que eu me considero uma pessoa razoavelmente, entre aspas, rebelde, porque, primeiro, Juliano, qual que é a tua igreja? Eu não vou em igreja nenhuma. Fui da Igreja Batista. Já 18 anos que eu estou aqui, eu não frequentei mais uma igreja nesse período. Não como membro de carteirinha, né? Mas como é que está a tua fé hoje, Juliano? Melhor que nunca. Como que está a tua comunhão com os irmãos hoje? Melhor que nunca. Sua espiritualidade, Juliano? Melhor que nunca. Como é que está o seu casamento hoje, Juliano? Melhor que nunca. Como é que está a sua relação com seus filhos, Juliano? Melhor que nunca. Relação com a família. Meus pais já são falecidos, mas graças a Deus não tive nenhuma pendência com nenhum deles. Tem mágoa com eles? Não, graças a Deus não. E com os filhos, como é que é a relação? Excelente, graças a Deus. Eu estava dizendo agora há pouco que a gente vive um tempo difícil, porque faltam fundamentos para nós, faltam solidez, faltam âncoras, faltam alicerces. E eu te pergunto, como é que está a sua relação com Deus hoje? Como é que é a sua relação espiritual? Independente da tua religião, não estou falando de religião nenhuma aqui. Eu sou cristão, já falei, mas independente da religião de cada um. Como é que está hoje a sua espiritualidade? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você é casado, você é casada? Como é que está a sua relação com o seu cônjuge? E como é que está a sua relação com a sua família? Como é que é a sua relação com seus pais? Seus pais são vivos ainda? Legal, aproveite. Não são mais vivos? Ficou alguma pendência? Tá vendo como são pontos que parecem superficiais, mas não são? E como é que é a sua relação com seus filhos? Como é que é a educação que você dá para eles? Você está em paz com isso? Viu como tem bastante coisa para a gente conversar? Olha, já se passaram 8 minutos e eu não comecei a falar sobre nada praticamente. Só estou fazendo uma introdução, um anúncio do que nós vamos falar aqui. Mas eu achei importante hoje a gente falar sobre esses 3 pontos: fé, casamento e família. Estes serão temas presentes aqui nas nossas conversas. Vamos falar bastante disso. E o nome que eu vou dar para essa linha de comunicação vai ser Basileia. Não tem nada a ver com a Suíça, tá? Basileia é uma cidade suíça, mas é uma palavra do grego, que quer dizer reino. E no Novo Testamento ela assume o papel de reino de Deus, não o reino humano, não o governo humano, mas um governo espiritual. Então a proposta desse canal vai ser falar sobre essa Basileia, esse reino espiritual e os desdobramentos dele sobre nós, sobre eu como indivíduo, como pessoa, e o meu equilíbrio pessoal, sobre minha vida familiar, sobre minha vida profissional. Eu não desvinculo isso, para mim é tudo uma coisa só. Tudo depende do nosso equilíbrio primário. E do meu ponto de vista, o equilíbrio primário está em saber que eu sou amado. Eu vou repetir. O equilíbrio primário está em saber que eu sou amado. Se a gente for estudar psicologia, psicanálise, enfim, o ser humano, a antropologia, nós vamos ver que a principal carência do ser humano é
saber que ele é amado, sentir-se amado. Ser amado pelo que ele é, pelo que ele faz e pelo que ele faz bem. Simples, né? Mas enfim, quero convidar você para que na sequência agora a gente tenha alguns dias aí de bate-papo, onde eu vou falar sobre esses 4 temas que eu citei aqui hoje. Vou falar sobre vendas, para aqueles que trabalham nessa área profissional, sejam vendedores de loja ou sejam corretores de imóveis como eu. Vou falar sobre espiritualidade, prática existencial, não vou falar de religião, não sou religioso, aliás, sou um desigrejado, e vou falar sobre família, muito sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal, bastante, e claro, vamos ter aqui os tours pelos imóveis, afinal de contas é assim que eu pago as contas, com perdão ao trocadilho. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Esse vídeo é uma introdução, um abraço, fiquem com Deus e até mais. Eu estou animado e ansioso para a gente seguir adiante isso. Até mais.